Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa terceira aula de velocidade média, onde vamos corrigir o exercício das 12 questões que eu passei para vocês. Assistam esse vídeo até o final para aprender o passo a passo e saber calcular problemas que envolvem velocidade média. Sou Ruth, professora de Física dos primeiros anos da Escola Erema, e você é o meu convidado especial. FUVEST. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros, sendo de 4 km por hora a velocidade média das águas. O percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente quantos dias? A nossa questão 1 fala das águas da chuva que vai do rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo uma distância de 1.000 quilômetros e vai a uma velocidade média de 4 km por hora. O problema quer saber de vocês aí em qual tempo essas águas vão chegar do rio Tietê até o rio Paraná. E nós temos as alternativas da letra A até a letra E, e a resposta desse problema está sendo dada em dias. Então, vamos colocar aqui a fórmula da nossa velocidade média. Velocidade média é igual à nossa distância dividido pelo tempo. Veja, velocidade média nós temos? Sim, nós temos a velocidade média. Ela foi dada em 4 km por hora. No lugar de Vm, colocamos o 4. Isso vai ser igual a ΔS. Nós temos a nossa distância percorrida, sim, é 1.000 quilômetros. No lugar de ΔS, vamos colocar 1.000. Dividido por ΔT. ΔT é o tempo, é justamente a pergunta do nosso problema. Nós não temos que procurar. Então vamos repetir, ΔT. Fazendo aqui um meio pelos extremos, vamos ter que 4 vezes ΔT é 4 ΔT. Igual a 1.000 vezes 1, que vai ser 1.000. Estamos procurando o nosso tempo, vamos isolá-lo. Ele vai ser igual a 1.000 dividido por 4, que vai nos dar o nosso tempo de 250 horas. O problema pede a resposta em dias. Você vai apenas transformar suas horas em dias. Fazendo como? Um dia tem exatamente 24 horas. Se você tem 250 horas, divida por 24. Fazendo essa divisão, nós vamos ter 250 dividido por 24, que é a quantidade de horas que forma um dia. Temos aqui que vai dar 10 vezes 24, 240. Para 250, falta 10. Colocamos uma vírgula aqui e vamos ter que 100 dividido por 24 vai dar 4. 4 vezes 24, 96. 96 para 100, falta 4. Gente, só em olhar aqui as alternativas, nós já estamos vendo aqui um valor muito próximo do que nós achamos. Essa divisão aqui vai dar um número aí maior, vai dar uma dízima periódica, mas a gente já pode dizer que a nossa resposta é exatamente 10 dias. Ou seja, o nosso tempo aqui, tá? Vai ser de aproximadamente 10 dias. 10 dias é o tempo que as águas do rio Tietê até o rio Paraná vai levar para chegar. Vai levar para percorrer essa distância aqui de 1.000 quilômetros, tá? Vamos para a nossa segunda questão. Um carro percorreu a metade de uma estrada viajando a 30 km por hora e a outra metade da estrada a 60 km por hora. Sua velocidade média no percurso total foi em quilômetros por hora de quanto? O nosso problema fala que o carro fez um trajeto onde
metade da estrada ele foi a uma velocidade média de 30 km por hora. A outra metade ele fez a uma velocidade média de 60 km por hora. O problema também não deu para a gente o tamanho da estrada, mas a gente deduz que metade da estrada é D, a outra metade, por ser igual à primeira, também vai ser D. E isso nos dá a distância exata, ou seja, o tamanho da nossa estrada. Representada por ΔS, nós temos que ΔS vai ser D mais D, que nos dá 2D. Nós vemos que no primeiro trajeto, na metade do caminho, ele fez a distância a 30 km, a uma velocidade de 30 km por hora. Veja, eu tenho a distância, tenho a velocidade média, falta a gente achar o tempo, que eu vou chamar de tempo 1. Esse tempo 1, a distância nele foi percorrida a uma velocidade média de 30 km por hora. No tempo 2, a gente viu que a distância foi percorrida a uma velocidade média de 60 km por hora. O tempo total, que é o que a gente está procurando, vai ser a soma de tempo 1 mais tempo 2. Esse total que nós estamos procurando de horas feitas nesse trajeto vai ser T1, que é D sobre 30, somado com T2, que é D sobre 60. Vejam, nós temos aqui uma adição de frações com denominadores diferentes. Para adicionarmos, temos que tirar o MMC de 30 e 60, que é 60. 60 dividido por 30 vai nos dar 2. 2 vezes D vai dar 2D. Mais 60 dividido por 60 vai ser 1. E 1 vezes D vai nos dar 1D. Agora nós temos que o nosso tempo total vai ser 2D mais 1D, que dá 3D, dividido por 60. Essa fração pode ser simplificada, dividindo o numerador e denominador por 3. E nós vamos obter ΔT vai ser igual a 3D dividido por 3 é apenas D. 60 dividido por 3 vai nos dar 20. Nós achamos o nosso ΔT, que é D sobre 20. O problema que é da gente a velocidade média do trajeto total, tá? E não a velocidade média fragmentada como a gente tem aqui. Ele quer a velocidade média geral desse trajeto. Vamos calcular isso por meio da fórmula da velocidade média, que é dada por ΔS sobre ΔT. Velocidade média nós não temos, é o que nós estamos procurando, a velocidade média do trajeto geral. Então vamos repetir. ΔS nós temos que é a soma das distâncias que nos deu 2D. E ΔT é a soma dos dois tempos, tempo 1 com tempo 2, que nos deu D sobre 20. A gente viu que divisão de fração, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vou repetir 2D e multiplicar pelo inverso de D sobre 20, que vai ser 20 sobre D. Nós já podemos simplificar os D aqui, cortar eles. Vai sobrar para a gente apenas 2 vezes 20, que nos dá um total de 40 km por hora. Essa foi a velocidade total de todo o trajeto. Vamos agora para a nossa terceira questão. Ao cobrar uma falta em um jogo de futebol, um jogador imprime à bola uma velocidade de 43,2 km por hora. Sabendo que a bola gasta 3 segundos até atingir as redes, determine a distância percorrida em metros. Como vocês viram, a força que o jogador imprime à bola vai a uma velocidade de 43,2 km por hora. Essa bola leva um tempo de 3 segundos para chegar até a rede. E o que o nosso problema quer é a distância que essa bola vai percorrer até chegar na rede. Mas a resposta tem que ser dada a nossa distância em metros.
Analisando aqui, a nossa velocidade média, a parte que corresponde à nossa distância, está em quilômetros e nós temos que transformar isso em metros. Então, se a resposta vai ser dada em metros, é conveniente que a gente faça uma conversão dessa velocidade média de quilômetros por hora e transformá-la em metros por segundo. Lembra da conversão como é feita? De quilômetros por hora. Para transformarmos em metros por segundo, nós vamos dividir por 3,6. Portanto, vai ficar assim. Nós vamos fazer 43,2 dividido por 3,6. Multiplicando, dividendo e divisor por 10, a vírgula vai sumir dos dois, tá? E nós vamos ficar com 432 dividido por 36. Isso vai nos dar um total de 1 vezes 36, 36 para 43, falta 7. Vamos baixar aqui o 2. 72 dividido por 36 vai ser 2. 2 vezes 36, 72. Para 72, isso vai ser igual a 0. Veja, a nossa velocidade média, ela foi transformada, convertida de quilômetros por hora para metros por segundo. E ela nos deu um total exatos de 12 metros por segundo. Então, 43,2 agora é 12 metros por segundo. Nosso tempo está em segundo, agora será possível a gente dar a resposta da nossa distância em metros. Trazemos para cá a nossa fórmula da velocidade média, que é igual a ΔS sobre ΔT, e fazemos a pergunta, a fórmula. Temos velocidade média, você vem aqui nos seus dados, veja que nós temos sim, ela era de 43,2 km por hora, nós convertemos, igual vocês viram, em 12 metros por segundo. Agora, VM é 12, igual a ΔS. ΔS, nós temos, veja, é aonde está a nossa pergunta. Nós não temos, é a distância que nós estamos procurando. Vamos repetir. ΔS dividido por, aí aqui temos ΔT. ΔT é o tempo que a bola levou para chegar à rede. E nós temos aqui em nossos dados, mede exatamente 3 segundos. Fazemos aqui ΔS vezes 1 ΔS, 3 vezes 12, 36 metros. A nossa resposta, essa bola, ela vai percorrer uma distância até chegar à rede de 36 metros. Vamos para a nossa quarta questão. Um garoto caminha a uma taxa constante de 100 passos por minuto. Sabendo que o seu passo médio tem aproximadamente 50 centímetros, determine o tempo gasto e o número de passos dado para que ele percorra uma distância de 3 quilômetros. O problema diz que o garoto dá 100 passos por minuto e que cada passo dele corresponde a 50 centímetros. Para descobrirmos quanto ele anda com 100 passos, a gente multiplica por 50 centímetros, que é o tamanho de cada passo que ele dá. 100 passos vezes 50 centímetros vai nos dar um total de 50 metros. E com isso, a gente acabou de achar a velocidade média desse garoto. Ele anda exatamente 50 metros por minuto. O problema diz que ele vai percorrer uma distância de 3 quilômetros. Então, ΔS vai ser 3 quilômetros. E o que o problema quer como resposta é o tempo que ele vai levar para percorrer esses 3 quilômetros e a quantidade de passos que ele vai dar. Analise que a nossa velocidade média, a distância dela está em metro. A distância que o garoto vai ter que percorrer está em quilômetros. Vamos transformar 3 quilômetros em metros. Veja, 1 quilômetro tem 1000 metros.
Se você tem 3 quilômetros, então você tem 3.000 metros. 3 quilômetros, então, vai ser 3.000 metros. Com esses dados, trazemos aqui a fórmula da nossa velocidade média. E com esses dados, a gente consegue descobrir o tempo que esse menino leva para percorrer essa distância dos 3 quilômetros. Vejam, velocidade média nós temos, sim. O garoto anda 50 metros por minuto. No lugar de VM, colocamos 50. Delta S. Delta S é a distância que ele vai percorrer. O problema nos disse que era 3 quilômetros e nós transformamos em 3.000 metros. Delta T é o tempo que a gente vai encontrar, né, que o garoto leva para percorrer os 3.000 metros. Ou seja, é onde está a pergunta do nosso problema, é o que nós temos que encontrar. Fazendo aqui uma multiplicação cruzada, nós vamos ter delta T vezes 50, 50 delta T. 3.000 vezes 1, nós vamos ter 3.000. Como é o tempo que nós estamos procurando, a gente isola ele, delta T, vai ser igual a esses 3.000 metros, dividido pelos 50 metros. Delta T da gente vai ser igual a, corta esse zero com esse de baixo, sobrou 300 dividido por 5. 300 dividido por 5 vai nos dar 60 minutos. Esse garoto, ele leva 60 minutos para percorrer uma distância de 3 quilômetros. Mas o problema quer saber, além do tempo, quer saber também a quantidade de passos que ele dá. Veja que 100 passos ele dá em 1 minuto. 60 minutos, quantos passos ele vai dar, gente? É só fazermos 60 vezes 100, ou seja, 100 passos vezes 60 minutos. Isso vai nos dar um total de 100 vezes 60, 6.000 passos. A resposta certa é a letra E. Esse garoto vai levar 60 minutos e vai dar um total de 6.000 passos. Vamos para o nosso quinto exemplo. FCC. Qual é a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? O nosso problema fala de uma pessoa que percorre 1.200 metros em um tempo de 20 minutos. E o problema pergunta para a gente qual a velocidade média dessa pessoa em quilômetros por hora. A nossa distância está em metro. O nosso tempo está em minuto. Vamos transformar o nosso tempo em segundo e depois de calcularmos a velocidade média e encontrarmos metros por segundo, a gente faz uma conversão em quilômetros por hora para dar a resposta do problema. Transformando 20 minutos em segundos, lembre, 1 minuto é formado por 60 segundos. Se eu tenho 20 minutos, eu tenho 20 vezes 60. Em cada minutinho desse, eu vou ter 60 segundos. 20 vezes 60 vai nos dar 1.200 segundos. Calculando aqui a nossa velocidade média, dada pela fórmula ΔS sobre ΔT, a gente vai ter velocidade média, nós temos, olha nos dados aqui, nossa velocidade média é o que o problema quer da gente. Nós não temos. Vamos repetir velocidade média. ΔS é a distância que nós temos, que é dada em 1.200 metros. 1.200. E ΔT é o tempo que essa pessoa gasta para percorrer. De 20 minutos, nós transformamos em 1.200 segundos. Então, vai ficar aqui 1.200 segundos. Nossa velocidade média vai ser 1.200 dividido por 1.200, vai nos dar 1 metro por segundo. A resposta do problema tem que ser dado em quilômetros
por hora. Vamos fazer então a conversão de metros por segundo em quilômetros por hora. Fazendo o quê? Multiplicando esse valor por 3,6. Fazendo 1 metro por segundo vezes 3,6, a gente vai achar 3,6 quilômetros por hora. A velocidade média dessa pessoa vai ser um total de 36 quilômetros por hora. A resposta correta será a letra B. Vamos agora para o nosso sexto problema. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Que velocidade Alonso estava em seu passeio? Como o problema nos diz, Alonso resolveu passear pelas cidades ao redores e ele levou um tempo de 2 horas para fazer esse passeio, percorrendo aí uma distância de 120 quilômetros. O problema quer saber a qual velocidade média ele estava durante esse percurso. Então nós temos aqui o nosso tempo dado em hora, a nossa distância dada em quilômetros, e com esses dois dados a gente pode descobrir facilmente qual é a nossa velocidade média. Trazendo para cá a fórmula da velocidade média, que é Vm igual a ΔS sobre ΔT, nós fazemos a pergunta, velocidade média nós temos, veja que no problema está pedindo a velocidade média com que Alonso se deslocou para fazer esse passeio. Então, nós não temos velocidade média, a gente repete. ΔS é o espaço que ele percorreu, a distância que ele percorreu fazendo esse passeio, que foi de 120 quilômetros. E o tempo, né, é o tempo que ele gastou para fazer esse percurso, que foi de exatamente 2 horas. Veja que a nossa velocidade média, então, vai ser dada por 120 dividido por 2, que vai nos dar um total de 60 quilômetros por hora. Então, pessoal, Alonso, ao fazer esse passeio ao redor da sua cidade, ele ia a exatamente 60 quilômetros por hora. E com essa velocidade, ele percorreu 120 quilômetros em exatamente 2 horas. Resposta certa para nós é a letra C, 60 quilômetros por hora. Um cálculo muito simples que eu acredito que todos vocês aí acertaram. Vamos agora para a nossa 7ª questão. César Rio. Uma pessoa correndo percorre 4 km com velocidade escalar média de 12 km por hora. O tempo do percurso é de quantos minutos? A questão fala de uma pessoa que faz um percurso de 4 km a uma velocidade média de 12 km por hora. E o problema quer saber o tempo que essa pessoa leva para fazer esse percurso. Trazendo esses dados para a nossa fórmula de velocidade média, que é dada por ΔS sobre ΔT, temos velocidade média, sim, nós temos a velocidade média, ela é 12 km por hora. No lugar de Vm, colocamos 12, igual a ΔS. Nós temos ΔS, é o nosso percurso de 4 quilômetros. Colocamos aqui 4 e o tempo nós não temos, é o que o problema está nos perguntando. Vamos repetir aqui ΔT. Fazendo uma multiplicação cruzada, a gente vai ter ΔT vezes 12, 12 ΔT, igual a 4. Como é o nosso tempo que estamos procurando, isolamos ele é igual a 4, 12 está multiplicando, vem para cá dividindo. Não vamos efetuar essa divisão, vamos fazer uma simplificação que fica mais fácil para resolver. Simplificando 4 e 12, dividindo por 4. Lembrando que na simplificação de fração, numerador e denominador tem que ser dividido pelo mesmo número. 4 dividido por 4 é 1 e 12 dividido por 4 é 3. O nosso tempo, então, é 1/3
da hora. Mas o nosso problema é que era a resposta em minutos. Vamos transformar então 1/3 de hora em minutos. 1/3 vezes 60, que é a quantidade que forma uma hora. A quantidade de minutos que forma uma hora. 60 vezes 1 é 60, dividido por 3, nós vamos achar aí 20. Então, o nosso tempo será de 20 minutos. 20 minutos é o tempo que essa pessoa gasta para percorrer 4 quilômetros a uma velocidade média de 12 quilômetros por hora. Vamos agora para o nosso 8º exemplo. Laura estava passeando no parque com uma velocidade de 10 metros por segundo em sua bicicleta. Realizando a conversão de unidades, qual seria essa velocidade se expressássemos em quilômetros por hora? Como vocês viram, Laura pedala na sua bicicleta a uma velocidade de 10 metros por segundo. O problema é que a gente dê essa velocidade em quilômetros por hora. Para isso, vocês sabem que temos que passar por uma transformação chamada de conversão, onde vamos transformar metros por segundo em quilômetros por hora. E isso vai acontecer quando nós multiplicarmos esse valor por 3,6. Multiplicando aqui a nossa nova velocidade média, será de 10 metros por segundo, multiplicado por 3,6. Esse total vai nos dar 10 vezes 3,6, 36 quilômetros por hora. Resposta certa desse problema é a letra D. A velocidade média de 10 metros por segundo convertidos fica 36 quilômetros por hora. FGV. Numa corrida de Fórmula 1, a volta mais rápida foi feita em 1 minuto e 20 segundos, a uma velocidade média de 180 km por hora. Pode-se afirmar que o comprimento da pista em metros é de quanto? Como vocês viram, a volta foi dada em 1 minuto e 20 segundos, a uma velocidade média de 180 km por hora. O problema é saber o tamanho dessa pista em metros. Para isso, nós temos que transformar a nossa velocidade média em metros por segundo para termos essa resposta. E o nosso tempo está fragmentado entre minuto e segundo. Tem que ser transformado também todo mundo em segundos. Começando pelo tempo, 1 minuto é formado por 60 segundos. 60 segundos mais 20 segundos vai nos dar um total de 80 segundos. 180 km por hora tem que ser transformado em metros por segundo para que possamos dar a resposta do comprimento de nossa pista em metros. Fazendo essa conversão, eu vou multiplicar, ou melhor, nós vamos dividir esse número por 3,6. Dividindo aqui 180 km por 3,6, nós vamos achar um valor equivalente a... Fazemos aqui, ó, 180 dividido por 3,6. Multiplicamos dividendo e divisor por 10. Vamos ter aqui 1.800, a vírgula vai sumir. 1.180 dividido por 36 vai dar 5. 5 vezes 36 é 180. Para 180 vai ser nada. O zerinho que sobra aqui, nós vamos acrescentar no quociente. Então, 180 km por hora, transformado em metros por segundo, é igual a 50 metros por segundo. Agora, podemos fazer o nosso cálculo da velocidade média, que é formada por ΔS sobre ΔT. Velocidade média nós temos, sim, de 180 km por hora, transformamos em 50 metros por segundo. No lugar de VM, colocamos 50. Isso vai ser igual a ΔS. ΔS é a distância percorrida, é o tamanho da nossa pista que nós não temos. Então vamos repetir. Já o tempo foi dado. A volta foi dada em 80 segundos. Colocamos aqui 80 e fazemos uma multiplicação cruzada. Então, nós vamos ter ΔS vezes 1, ΔS.
80 vezes 50 vai nos dar um total de 4.000 metros. Então, o tamanho da nossa pista é de 4.000 metros. Resposta correta é a letra B. O FPA. Maria saiu de Mosqueiro às 6 horas e 30 minutos, de um ponto da estrada onde o marco quilométrico indicava quilômetro 60. Ela chegou a Belém às 7 horas e 15 minutos, onde o marco quilométrico da estrada indicava quilômetro 0. A velocidade média em quilômetros por hora do carro de Maria em sua viagem de Mosqueiro até Belém foi de quanto? O problema disse que Maria saiu do quilômetro 60 até o quilômetro 0, que é a distância exata de Mosqueiro até Belém. Essa distância é de 60 quilômetros. Também fala que Maria partiu às 6h30 da manhã de Mosqueiro e chegou às 7h15 em Belém. Isso deu um total de 45 minutos de viagem. Mas o problema quer saber da gente é a velocidade média dada em quilômetros por hora. Para calcularmos isso, é necessário transformarmos 45 minutos em hora. E como faremos isso? Sabemos que uma hora corresponde a 60 minutos. E 45 minutos corresponde a quanto da hora? Fazemos uma regra de 3, obedecendo a sequência de minuto embaixo de minuto e hora embaixo de hora. Fazendo aqui meio pelos extremos, vamos ter que x vezes 60 é 60x. 45 vezes 1 é igual a 45. Então, x vai ser 45 dividido por 60. Nós não vamos dividir a fração, vamos simplificar. Essa simplificação já sabemos que tem que ser feita pelo mesmo número, tanto para o numerador como o denominador. Vamos dividir aqui, tanto um como o outro, por 5. X então vai ser igual a 45 dividido por 5 é 9. 60 dividido por 5 é 12. Ainda temos que dividir essa fração, ou melhor, simplificar essa fração. Dividindo numerador e denominador por 3, nós vamos achar que 9 dividido por 3 é 3 e 12 dividido por 3 é 4. 45 minutos corresponde a 3/4 da hora. Transformamos então 45 minutos em hora. Podemos então calcular a nossa velocidade média. Velocidade média é dada por ΔS sobre ΔT, onde velocidade média da gente não foi dada. É o que o problema está pedindo. Vamos repetir. Nós estamos procurando ela. ΔS, o problema nos deu. A distância de Mosqueiro até Belém é de 60 quilômetros. Dividido por ΔT, que é o tempo. Maria gastou 45 minutos na viagem, que transformado em hora, corresponde a 3/4 da hora. Velocidade média, então, vai ser divisão de fração. A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 3/4 é 4/3. E aplicando mais uma vez o processo de simplificação, podemos fazer 60 dividido por 3, que dá 20, e fazemos 20 vezes 4, que nos dá 80, ou seja, 80 quilômetros por hora, a velocidade que Maria ia no trajeto de Mosqueiro até Belém. A resposta certa para vocês é a letra D. Vamos agora para o nosso 11º questão. FATEC. Um elevador movimenta-se no sentido ascendente e percorre 40 metros em 20 segundos. Em seguida, ele volta à posição inicial, levando o mesmo tempo. A velocidade escalar média do elevador durante todo o trajeto vale quanto? Então, pessoal, esse problema é de fácil resolução. Ele fala que um elevador sobe 40 metros em 20 segundos e depois ele retorna à sua posição inicial. Então, se ele sobe 40 metros, é positivo. Se desce, é menos 40. Mais 40 com menos 40 vai dar 0.
Na subida, ele leva 20 segundos para subir e 20 segundos também para descer. Então, subindo 20 segundos é positivo, descendo é negativo. 20 menos 20 vai dar zero. O que isso quer dizer? Que o elevador subindo e voltando à sua posição inicial terá percorrido uma velocidade média no total de 0 metros por segundo. Então, a sua resposta correta vai ser a letra A, 0 metros por segundo. Vamos agora para a nossa 12ª questão. Mackenzie, o senhor José sai de sua casa caminhando com velocidade escalar constante de 3,6 km por hora, dirigindo-se para o supermercado que está a 1,5 km. Seu filho Fernão, 5 minutos após, corre ao encontro do pai, levando a carteira que ele havia esquecido. Sabendo que o rapaz encontra o pai no instante em que este chega ao supermercado, podemos afirmar que a velocidade escala média de Fernão foi igual a... Esse problema, ele conta a história de um pai e de um filho. O pai saiu de casa a uma velocidade média de 3,6 km por hora. Para se dirigir até um supermercado que da sua casa até ele é uma distância de 1,5 km. O tempo que o pai leva para chegar, o problema não diz. O problema diz o seguinte, que o filho percebeu que o pai havia esquecido a carteira. 5 minutos depois que o pai havia saído, o filho tentou acompanhar o pai, alcançar o seu pai. Então, ele alcançou o pai, como de fato o problema fala, mas nós não sabemos quanto tempo ele levou para alcançar o pai e não sabemos também a velocidade média do filho, mas sabemos que a distância que o filho percorre é a mesma distância do pai, porque ele também está saindo de casa até o supermercado. Nós vamos ter que encontrar o tempo que o pai levou para chegar ao supermercado. E a dica que eu vou dar a vocês é que vocês transformem esses 3,6 km em metro e transformem essa hora em minutos. Então vai ficar assim, 3,6 km transformado em metro, cada quilômetro tem 1 metro. Nós multiplicamos esse número por 1000 e nós vamos obter 3.600 metros. 3.600 metros é percorrido em 60 minutos, tá? Vamos transformar 1,5 km também em metros. Multiplicando esse número por 1000, nós vamos ter 1.500 metros. E esses 1.500 metros, ele é percorrido em quantos minutos? Veja, metro embaixo de metro, minuto embaixo de minuto. Fazendo aí meio pelos extremos, nós vamos ter x vezes 3.600, 3.600x. Isso vai ser igual a 1.500 vezes 60, vai nos dar 90.000 minutos. X então vai ser igual a esses 90.000 dividido pelos 3.600. E com isso a gente acha o tempo exato que o pai levou para chegar ao supermercado. Cortando 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima, sobrou 900 dividido por 36, que dá um total de 25 minutos. O pai levou 25 minutos para chegar ao mercado. Agora vamos para o filho. Se o pai levou 25 minutos para chegar ao mercado e o filho saiu 5 minutos após, para que ele conseguisse chegar igual com o pai, ele teve que fazer isso em menos tempo. Se o pai levou 25 minutos, a gente entende que o filho levou apenas 20, porque além dele ter saído depois que o pai havia saído, ele chegou igual com o pai. Então ele levou menos tempo para fazer esse percurso. E esse tempo a gente deduz que é de 20 minutos exatos, tá? Desculpa, não é aqui em velocidade média, né, gente? É o tempo. O tempo é de 20 minutos. O problema quer saber a velocidade média que o filho teve que ir para acompanhar o pai, tá? Então, essa velocidade média, ela vai ser dada em quilômetros por hora, como está lá no nosso
problema. Então, se eu já tenho que a distância do filho, que eu esqueci de colocar aqui, gente, a distância do filho é quilômetros, tá? É 1,5 km. E o tempo que o filho leva para chegar no mercado é 20 minutos. Como eu quero a resposta em quilômetros por hora, o meu tempo tem que estar em hora. Nós vimos lá em outros problemas que 20 minutos da hora corresponde a 1/3. Transformando aqui 20 minutos em 1/3 de hora, vamos calcular a velocidade média do filho. Velocidade média vai ser a distância percorrida sobre o tempo gasto. Velocidade média do filho, nós estamos procurando, nós não temos. Vamos repetir. ΔS é a distância que o filho percorre, que é da sua casa ao supermercado, que dá 1,5 km. Dividido por ΔT, que é o tempo que ele gasta para fazer esse percurso de 20 minutos, transformado em hora, temos 1/3 da hora. Transformando aqui, calculando aqui a divisão de fração, a gente repete a primeira, que é 1,5, e multiplica pelo inverso de 1/3. O inverso de 1/3 é 3. Velocidade média, então, será 3 vezes 1,5, 4,5 km por hora. Sendo a nossa resposta correta, a letra C. O filho leva exatamente 4,5 km por hora para alcançar o seu pai. Essa é a velocidade média que ele vai. A gente entende nesse problema que o pai saiu andando e o filho, para acompanhar, teve que ir correndo. E por isso a velocidade média do filho é maior do que a do seu pai. Você ficou comigo até agora, muito obrigada. Eu espero que você tenha entendido. Assista esse vídeo mais vezes, assim seja necessário. E até a nossa próxima aula de física.